Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, né? Estamos aqui no meu cantinho, onde eu tentei gravar durante o dia todo e não foi possível, mas eu gostaria muito, né, realmente de compartilhar todo esse processo com vocês. Então eu não estou medindo esforços para que isso aconteça, né? Então eu vou trazer para vocês sim bastante informação, né, e contar um pouquinho de como está sendo. Então senta que lá vem a história. O nosso processo de adoção, ele começou a nascer no nosso coração há mais ou menos 4 anos atrás. Na verdade, primeiramente foi dentro do meu coração que foi plantada essa ideia num primeiro momento. E aí, né, naquele momento, como era algo muito meu, né, particular meu, era um movimento, né, em que eu fui conversar com meu marido sobre esse assunto, e naquele momento ele não estava preparado para que a gente pudesse levar isso adiante, né, e como nós somos um casal, né, eu respeitei o tempo dele, deixei, né, naquele momento tudo bem quietinho, né, mas sempre, desde quando, né, surgiu essa vontade de ser mãe e ele, né, de ser pai, eu sempre conversei muito com Deus sobre os propósitos, né, disso, de ser mãe. Então eu sempre entreguei muito nas mãos de Deus todo o caminho, todo o processo. E o meu movimento foi de me abrir para a vida, né? Independente de como fosse, de que via fosse, né? Se fosse vir, né, de forma, né, do meu ventre ou se fosse vir através do meu coração. Então eu deixei as coisas fluírem, tudo no seu tempo, tudo no seu caminho, e isso foi fundamental nesse processo, porque durante esses 4 anos foi quando eu comecei a pesquisar muito, a entender, a buscar informação, né, de como seria todo esse processo, né? Mas não ficou só no processo da adoção, ficou no processo da maternidade em si. Então, para quem não sabe, no final do ano eu terminei o meu curso de doula, e foi, né, onde a gente estuda todo o processo, a fisiologia do parto, né, tudo aquilo, o que acontece no corpo da mulher, né, e a doulagem, ela fala muito do acompanhamento emocional para essa mulher durante esse período, e que foi riquíssimo, e que eu olhei, gente, tava tudo uma engrenagem, sabe, tava a terapia que eu trabalho, que, né, chama Renascimento, que trabalha muito a questão da forma como, né, nós nascemos, com a questão da doulagem, né, com essa preparação minha, enfim, né, tudo foi fluindo, encaminhando, né, então hoje eu sou eternamente grata a Deus por todo esse processo que eu tive a oportunidade de passar. E hoje, né, com os meus filhos aqui na minha casa, com esse tempo já de convívio, eu vejo o quanto esse tempo foi fundamental para eu amadurecer, para o meu marido amadurecer, né, nós dois, para que, né, no coração dele fosse amadurecendo essa questão de ser pai por adoção, e o quanto, né, nós fomos crescendo com tudo isso. E aí hoje a gente está colhendo os frutos desse amadurecimento, né? A gente vê um casal mais calmo. Eu posso falar, hoje eu olho para mim e falo, gente, como eu mudei. Ontem eu passei na psicóloga e assim, foi uma sensação de uau, que mulher você se tornou. Então, de muita gratidão mesmo, né, por ter tido a oportunidade de passar por todo esse processo, por todo esse amadurecimento, de entender realmente, né, tanto da forma física, né, no caso se os meus filhos viessem, né, e que eu ainda estou aberta para a vida, né, independente, né, que os meus filhos já chegaram, né, mas ainda assim eu continuo aberta para a vida.
Então, a gente não sabe os propósitos de Deus, né? Ou que, se você acredita numa força maior, enfim, cada um, né? Eu respeito muito a opinião de cada um. Eu tô contando um pouco da minha história, né? Do que eu acredito, como foi o meu movimento. E eu só tenho mesmo a agradecer, sabe? Porque tudo isso me fortaleceu muito, né? Conhecer tantas pessoas incríveis, né? Nesse meio do caminho. E nos fez, né? Eu falo por mim, falo pelo meu marido, né? Realmente nós precisamos, não é só a vontade de querer adotar, tem que ter um algo a mais, tem que ter um movimento de realmente nós olharmos para nós, porque, gente, não é brincadeira, tá? Não é fácil, assim como a maternidade, independente da via, né? Não é brincadeira. Eu acho que toda mulher, ela, né, assim, se ela soubesse o quanto ia ser mais leve, mais fácil, se ela se preparasse, né, se ela olhasse para ela, porque a partir do momento, né, que a mulher descobre, por exemplo, que ela vai ser mãe, ela tira totalmente a atenção dela e volta para o filho, né? Não que, claro, o filho ele precisa de atenção, ele precisa de muitos cuidados, né? É uma criança, é um bebê ali indefeso que não sabe nada, né? É totalmente dependente da mãe, do pai, enfim. Mas o quanto é importante se mudar um pouco o foco num primeiro momento, sabe? Porque nós temos nossas dores, nós temos as nossas frustrações, nós temos o nosso cansaço. Gente, não é porque eu, né, sou mãe por adoção, que não tenho cansaço, que não tenho porpério, né? Eu tô passando por isso. Eu tenho 2 bebês grandes em casa, né? A gente não tem como aprender a ser mãe, a gente aprende a ser mãe no dia a dia, e eles estão aprendendo a ser filhos no dia a dia. Então é uma via aí de mão dupla, né? Então, o que eu percebo é que, assim, né, eu me mantendo bem, me mantendo emocionalmente tranquila, é o que eu passo para eles. E quando a gente faz isso, você vê, né, porque eles aprendem por olhando, né, realmente identificando em você como você age, como você reage às situações. E aí eles começam a fazer igual. Então, assim, é uma reprodução daquilo que você está vivendo. Então, por isso, é muito, muito importante. Principalmente as mulheres, que são elas que ficam, né, num primeiro momento, com mais contato com as crianças. E volto a dizer, independente da via de ser mãe, da forma como você foi mãe, olhe para você. Leve muita atenção para o seu coração, para as suas emoções. Isso vai fazer muita diferença, né? Eu conversando com mulheres que passaram também pela adoção, mas de uma forma muito difícil, muito pesada, assim como, né, mães, amigas também que passaram pelo parto ali, com seus bebês pequenininhos, e quantas mulheres não entram em depressão pós-parto, né? Eu falo, e outra coisa, busquem um elo, pessoas que possam te ajudar, amigos, familiares, um círculo de pessoas de apoio, sabe? Isso foi fundamental, está sendo, né, fundamental para mim. Sozinhos nós não damos conta, então é muito importante, sabe? Aceitem ajuda, não sofram sozinhas. Nós não precisamos carregar o mundo nas costas, nos ombros. Então, mais uma vez, né? Eu tô contando a minha história, tô contando a minha parte, mas experimentem. Não precisa acreditar 100% no que eu tô falando, né? Mas façam uma experiência para que possa ser dias mais fáceis, né? Eu, apesar de todo esse conhecimento, de toda essa busca, de toda essa informação que eu fui buscar, né? A prática é diferente, né? É muito mais difícil, é muito mais pesado.
Mas mesmo assim, busquem sempre. Eu converso com amigas que já são mães há algum tempo e é muito legal essa troca, né? De realmente você falar assim, meu Deus, estou passando pelo caos, mas não estou passando sozinha. Não sou a única na face da Terra que está passando por isso. Muitas mulheres já passaram, né? De forma mais intensa, outras menos, com realidades diferentes, mas são perrengues, né? E que te fortalecem. Vai passar, é uma fase e tá tudo bem, né? Você tá acompanhada, você tem um círculo de pessoas, né, que estão aí para te sustentar nesses momentos difíceis e seguir, né? Então, esse é um pouco da minha história desse momento e um pouco da minha experiência, né? Eu quero trazer mais coisas, que é bastante informação, então não quero deixar um vídeo muito longo para não ficar muito cansativo, mas volto a dizer, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa bem específica sobre como foi o processo, se vocês quiserem, pode me mandar uma mensagem, eu responderei com o maior prazer, com o maior carinho. E aos poucos eu vou soltando aí os vídeos para vocês saberem, né, cada vez mais como é que tá sendo todo esse processo, quando eles chegaram, como que foi o processo burocrático até a vinda deles até a nossa casa e como que nós vamos seguir aí, tá bom? Por hoje é isso, um grande beijo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a minha história, deixa um joinha também se você gostou de saber como é que tá sendo, né, esse compartilhar do dia a dia, o compartilhar da minha história, tá? Com muito amor realmente, né? E que espero que de alguma forma essa informação tenha servido, tocado o seu coração de alguma maneira, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.